Muito boa tarde a todos, amigos e peregrinos. Estamos, pois, com o canal da AJ Delegação de Amares. Vamos, pois, nesta primeira entrevista, fazê-lo com um dos sócios fundadores, Aulino Marques. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Faço-lhe já uma primeira questão. Como é que tudo começou? Tem ideia? Diga-nos, por favor. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade de falar sobre o caminho e, obviamente, sobre a AJ. Anteceder a Associação Espaços Jacobeus, que passarei a designar adiante por AJ, foi fundada em finais de 2003 a Associação dos Amigos do Caminho de Santiago de Braga. Desta associação saíram alguns elementos que viriam a fundar a AJ. O convite foi endereçado pelo eterno presidente Amaro Franco, que para mim foi o grande impulsionador e o responsável por este entusiasmo que se vive no caminho e a realidade que hoje em dia é o Caminho de Santiago. Disse-nos que tinha um grande projeto em mente, constituir uma associação jacobeia a nível nacional, com o objetivo de informar e preparar possíveis peregrinos. Decidiu então fazer-me o convite ao José Diego, ao João Paulo Freitas, António Veloso, ao José Manuel Ferreira e ao falecido Jonas, que Deus o tenha. E então viríamos a formar a primeira direção da AEJ, ou seja, nós, os sócios fundadores, em 26 de fevereiro de 2004. Poucos saberão, mas a associação adotou inicialmente a denominação de Jacobeus S.A., que não passou de um projeto numa primeira fase e pouco tempo depois passou a denominar-se Jacobeus Espaço de Informação e Preparação, para de seguida, no dia do seu primeiro aniversário, em 2005, fevereiro de 2005, alterar a denominação para a Associação Espaços Jacobeus AEJ, sendo uma associação católica privada de fiéis, de caráter juvenil, de âmbito nacional e local, sem fins lucrativos, que tinha como finalidade fomentar o culto e a peregrinação ao sepulcro do apóstolo Santiago, maior em Compostela, e a promoção e a gestão do caminho português de Santiago, dedicando especial atenção aos aspectos espirituais e culturais da peregrinação em Portugal. A partir daqui nunca mais paramos. Todas as semanas tínhamos reuniões e atividades. Fizemos vários grupos de trabalho para desenvolver o plano de atividades aprovado, nos quais foi escolhido um coordenador para cada grupo, assim como foram convidados vários associados para participarem. Vou dar alguns exemplos dos grupos que fizemos. Fizemos um grupo de trabalho para o estudo, reconhecimento e sinalização do caminho entre Braga e Ponte Lima e o início, já naquele tempo, do itinerário entre Guimarães e Braga. Depois fizemos outro grupo de trabalho para organizar o ciclo de conferências, onde programávamos várias conferências durante o ano. Depois formámos outro grupo para organizar as peregrinações anuais, as peregrinações tanto a Santiago. E outro grupo para elaborar um jornal informativo. Isto não saiu do projeto, porque efetivamente não chegámos a concretizar a elaboração do jornal informativo. Passámos a adotar, já naquele tempo, os e-mails como informação. Depois da formação destes grupos, começou praticamente o nosso trabalho na AEJ, onde, neste primeiro ano, vou destacar os mais marcantes, os que mais marcaram a associação. Começámos por organizar um concurso de fotografia narrativa com o tema Segue o Teu Caminho, em colaboração com algumas associações, como a Associação dos Amigos do Caminho de Santiago de Braga, a Associação dos Amigos do Caminho de Santiago de Viana do Castelo e o Centro de Estudos Galegos da Universidade do Minho. Depois, de 17 a 24 de julho de 2004, fizemos a nossa primeira peregrinação a pé a Santiago. Foi a minha primeira peregrinação e logo em Ano Santo, que eu nunca esquecerei. Depois, no final do ano, em 31 de dezembro, estivemos em Santiago de Compostela, juntamente com as associações dos amigos de Santiago de Braga e de Viana, para agradecer ao Santiago todas as graças concedidas ao longo do ano. Ainda hoje, passados 16 anos, a tradição se mantém, não só na AEJ, como por diversas associações jacobeiras nacionais. Até neste capítulo, a AEJ é pioneira. E foi neste dia, 31 de dezembro, que eu recebi também a medalha de confrade. Depois, no início do ano de 2005, mais propriamente no final de abril, fizemos o nosso primeiro ENAJ, um Encontro Nacional de Associações Jacobeias, realizadas no então primeiro albergue em Portugal, São Pedro de Rates, e depois realizámos posteriormente outros em Rates também e em Braga.
Depois, em maio de 2005, estivemos na Conferência Internacional em Santiago de Compostela, onde se falou sobre os caminhos de Santiago. Depois, em novembro de 2005, tivemos um evento denominado Capital do Caminho Português de Santiago, Braga 2005. Braga foi, em 2005, a capital do Caminho Português de Santiago. Realizámos no auditório da Junta de Freguesia de São Vítor e pretendia levar a temática jacobea até uma cidade portuguesa, dando a conhecer à população, em geral, o vasto e rico património que constitui o Caminho de Santiago e que nos anos seguintes se realizaram em várias cidades portuguesas. Na minha opinião, este evento serviu de rampa de lançamento e, consequentemente, o conhecimento e crescimento do caminho em Portugal. Depois, em 3 de novembro, foi um dia em cheio para a associação. Começámos com o evento Acreditação Jacobea Universitária, com a colaboração da Associação Académica da Universidade do Minho, no auditório do Instituto Português da Juventude de Braga, cujo convidado foi o Dr. José António Fernandes, que era o diretor executivo da Alumínio Navarrenses, da Associação dos Antigos Alunos da Universidade de Navarra. Esta acreditação tinha como objetivo difundir o Caminho de Santiago entre o coletivo universitário a nível internacional. Neste mesmo dia fizemos um protocolo com o Mundi Jovem, ou Movi Jovem, com o objetivo de permitir aos peregrinos o acesso à Rede Nacional de Turismo Juvenil, já que oficialmente só haviam 3 albergues em Portugal. À noite depois tivemos um concerto, conferência, a que chamámos Santiago, a Música no Caminho de Santiago em Portugal, com o então prestigiado grupo de altura Ensemble Ressonné, no Museu Nogueira da Silva em Braga. Depois, no dia 4 de novembro de 2005, foi outro dia em cheio. Começou da manhã com o primeiro encontro da Igreja no Caminho de Santiago, cujo objetivo foi convidar vários parcos, institutos da vida consagrada, que viriam a ser finalizados com uma Eucaristia, e almoço convívio no Seminário Conciliar de Braga. O conferencista foi o saudoso Dom Genaro Cebrián Franco, em tom cônigo de delegado das peregrinações Chami da Catedral de Santiago de Compostela. Da parte de tarde tivemos o encontro das câmaras municipais do Caminho Português de Santiago com o tema O Caminho de Santiago como motor de desenvolvimento local, que teve como local o auditório do Instituto Português da Juventude em Braga. Terminámos depois o dia com uma conferência Um Caminho no Céu, na Casa dos Cribos em Braga, onde foi abordada a visão histórica do Caminho de Santiago e dos seus peregrinos, um recorrido pelo tempo e pelo espaço de um caminho e suas pegadas, com a colaboração do Centro de Estudos Galegos da Universidade do Minho. Depois, no dia seguinte, no dia 5 de novembro de 2005, organizámos um encontro de peregrinos a que chamámos de Peregrinos Party, onde inúmeros peregrinos de todos os países estiveram presentes no convívio, relatando as suas vivências do caminho. Tivemos uma Eucaristia na Capela do Mensageiro, no Centro Académico de Braga, que foi aí a nossa primeira sede, e depois o jantar foi no restaurante Mãe d'Água, no Bom Jesus, em Braga. No dia seguinte, no dia 6 de novembro, tivemos o primeiro encontro nacional dos Irmãos da Confraria Universal do Apóstolo Santiago, com a presença de vários participantes, sendo conferencista o presidente da Arquiconfraria, Dr. Agostinho Macieira. O evento prosseguiu com a celebração solene da Eucaristia na Basílica do Sameiro, em Braga, e teve uma particularidade muito interessante. Procedeu-se à imposição de medalhas aos novos sócios. Hoje designa-se confrades. Foi a primeira vez, e a última, que se realizou fora da Catedral de Santiago. Foi uma honra para a nossa cidade e para a nossa associação. Muitos outros eventos tivemos desde o início fulgurante da EJ. Este que enumerei foram os mais importantes e que marcaram a nossa associação. Posteriormente requeremos a aprovação dos estatutos e ereção canónica na Cúria Arquiepiscopal de Braga, através do então e atual Arcebispo de Braga, Dom Jorge Ortiga, e cujos estatutos foram aprovados em 2 de junho de 2006. De seguida, solicitamos também a agregação à Arquiconfraria Universal do Apóstolo Santiago para que a AEJ tivesse mais credibilidade religiosa, o que nos foi concedido em 14 de dezembro de 2006 pelo então Presidente Dom Agostinho Macieira. Desde então, meus amigos, várias direções tomaram posses e todas elas executaram diversas atividades até aos tempos de hoje. Temos, pois, então uma associação com cerca de 16 anos, já foi o seu 16º aniversário. Teremos outros 16 anos pela frente desta nobre associação, me diz? 16 anos da EJ, mais 16, eu penso que sim, porque não? A EJ já passou por fases muito difíceis, esteve para acabar. Graças ao meu amigo Zé Manel Carequinha, que o saúdo, juntamente com o João, não deixaram que acontecesse. E foi quando surgiu um grupo de Barcelos que assumiu uma nova direção e partiram para um novo projeto,
onde destaco o Lúcio e o Filipe. Deixo aqui os meus agradecimentos, pois voltaram a dar nome à EJ, que não estava muito bem vista no meio jacobeu. A EJ tem crescido gradualmente. Com a criação das delegações a nível nacional, surgiram elementos que ao longo destes anos foram adquirindo conhecimento e estão muito próximos do peregrino. Há muita juventude, com muito amor ao caminho e com vontade de dar a devida continuidade que eu tanto desejo. Sim, porque não 16 anos mais. Outra questão é dos sócios fundadores, sócio há muitos anos, é um homem do caminho, gosta do caminho, da EJ seguramente também. Será que ainda tem aspirações a candidatar-se à direção da EJ? Obrigado. Olha, se tenho aspirações a candidatar numa direção da EJ, eu não diria que tenho aspirações, mas estarei sempre presente para ajudar e fazer parte de uma lista e abraçar um novo projeto, porque não? Só que, como amante do caminho e sendo um dos fundadores, esta associação diz-me muito e tenho um enorme afeto, tenho muito amor à EJ e muito mais amor ao caminho, portanto estarei sempre disponível para ajudar no que for preciso. Ser presidente da EJ é algo que deseja, é algo que procura, é algo que já não lhe diz grande coisa. Como é que se posiciona nesta questão? Olha, nunca sabemos o que nos espera num futuro próximo, mas ser presidente da EJ nunca foi a minha intenção. Confesso-lhe que já fui contactado nesse sentido, mas recusei sempre. Sinto que não tenho perfil para ser presidente. Depois, olha, há que dar a oportunidade a outros elementos e transmitir todo o apoio necessário. Estarei para aqui para ajudar. Agora, a ser presidente, creio que não tenho esse perfil. A EJ ainda segue os ideais e os padrões para aquilo que vocês no início idealizaram? Isto é, está no caminho que vocês acham que deve estar? Ou está-se a desvirtuar? Ou a afastar daquilo que vocês no início idealizaram para esta associação? Penso que na generalidade o objetivo da EJ se mantém, sempre na procura de ajudar o peregrino, fornecendo os melhores conselhos, as melhores opções para a realização do seu caminho pretendido. Sabe que nem sempre é fácil gerir uma associação, muito mais sendo uma associação a nível nacional. A exigência é maior, a crítica está sempre presente, constantemente presente. É pois necessário que haja sempre uma grande transparência entre os seus órgãos sociais, o que nem sempre tem acontecido nestes últimos tempos. Terminamos, pois, esta entrevista a este grande amigo e peregrino. Pois, muito obrigado. Desejos de bom caminho para todos e brevemente teremos mais entrevistas. Siga o nosso canal.